Gente, bom dia. Nós vamos finalizar hoje o módulo 2, né? Vamos continuar aqui no capítulo B12. Sucessão ecológica. A sucessão ecológica é uma substituição gradual de uma comunidade por outra ao longo do tempo, até que se atinja um equilíbrio. Cada comunidade, ao se instalar, modifica o ambiente. Por exemplo, quando a chuva molha um tijolo de um muro recém-construído, vai criar condições para que se instalem links ali. O que são links? Lembrem, é uma associação de fungos com algas. Eles crescem, se multiplicam, retêm água e produzem substâncias orgânicas que não existiam antes no muro. E isso vai proporcionar, né, um ambiente propício para outros seres se instalarem ali. Além disso, eles vão fazer sombra, né? Vai manter a temperatura constante. Então, os musgos que vão surgir por consequência dos linkers também vão modificar o local, né? E aí vai começar a aparecer insetos. Depois a gente vai ter os esporos de samambaias, né? A gente vai ter lagartixas que podem estar aparecendo para caçar os insetos. Os gatos que vão aparecer para caçar as lagartixas. Então, em pouco tempo que era estéril um muro de tijolo, passou a ser um ambiente, né, dinâmico. Nós vamos ter, então, numa sucessão ecológica, as espécies pioneiras, que são aquelas que chegam, no caso do exemplo, seriam os linkers. As espécies intermediárias, que no caso aí seriam os musgos, até que chega ao clímax, que é o estágio final da sucessão, tá? Então, obviamente, a gente vai ter uma maior biomassa do que nos estágios anteriores. E a comunidade vai atingir um clímax aí. Então, aqui a gente tem, né, também um exemplo, né, uma comunidade já existente, a vegetação submersa. A vegetação submersa e emersa numa lagoa cada vez mais rasa, até que chegou aí ao clímax, que foi o desaparecimento da lagoa. O desequilíbrio ecológico, gente, é causado, na maior parte das vezes, pelo homem, tá? A poluição é uma situação em que uma substância química, que a gente chama de poluente, ou um agente físico, desregula todo o ambiente, ok? A poluição pode ser atmosférica e hídrica. A gente já sabe que a atmosférica se relaciona ao ar e hídrica à água. Porém, essas mesmas substâncias podem atingir o solo, poluindo o solo também. A gente tem aí a poluição sonora, né? A poluição sonora, que é um conjunto de ruídos que podem estar prejudicando, né, a parte auditiva dos seres humanos e de alguns animais. Nós vamos ter a poluição térmica e a visual. Gente, por alguma razão, o livro aqui que eu baixei está sem a página 48, mas eu vou explicar para vocês, né? Então, a gente tem aí o efeito estufa, que é quando a parte da radiação solar atinge a Terra, ela é refletida de volta para o espaço. Entretanto, alguns gases da atmosfera, como gás metano, óxido de nitrogênio, vapor d'água e principalmente gás carbônico, permite a entrada da radiação, mas dificulta a saída do calor, o que é importante para a manutenção da temperatura média da Terra. O problema do efeito estufa é que a gente está tendo um aumento dessa camada de gás carbônico que retém cada vez mais calor. Então, a gente está tendo um aquecimento global, né? O aumento médio da temperatura do planeta. E também a gente está tendo uma redução na camada de ozônio, que é o que impede que a radiação ultravioleta chegue até a parte mais baixa da atmosfera. E uma das causas desse desgaste da camada de ozônio são os gases como o clorofluorcarboneto, CFC, tá? Calcula-se que a limitação do uso do CFC não vai evitar o agravamento da situação. Portanto, não há outra solução que não seja o fim do uso e a substituição por outros produtos. O que é inversão térmica? As camadas mais altas da atmosfera são mais frias e as mais próximas ao solo mais quentes. O ar aquecido sobe e o ar, ao resfriar, né, desce.
esse fluxo de ar dispersa a poluição. No inverno, entretanto, não há esse fluxo, porque o ar frio fica embaixo, então ele não consegue subir. Por isso que no inverno se tem um aumento de doenças respiratórias, porque todos os poluentes e os vírus ficam mais retidos na parte baixa da atmosfera. A chuva ácida. A chuva ácida, toda chuva é ácida, na verdade, mas só é considerada chuva ácida aquela em que a acidez é muito grande, tá? Então, e vai trazer prejuízos para a agricultura, vai trazer prejuízos para prédios e etc. Mas toda a chuva é ácida. Só que a gente só vai considerar a chuva ácida aquela que tem uma maior acidez. Os particulados são genericamente partículas sólidas que estão em suspensão na atmosfera e que alteram o ambiente. Pode ser sílica, fabricada nas fábricas de vidro, né? Amianto usado na fabricação de telhas, enfim, qualquer partícula que não deveria estar ali, tá? A eutrofização. A eutrofização, ela ocorre quando há um aumento na concentração de nutrientes disponíveis, tá? E isso vai aumentar o fluxo de seres que não deveriam estar no local, né? Pode ocorrer também a eutrofização natural, quando um lago recebe matéria orgânica trazida por um rio, né? Lentamente durante milhares de anos, mas na maior parte das vezes ela acontece pelo esgoto lançado na água. A poluição industrial, obviamente, é quando os subprodutos das indústrias são lançados sem tratamento nos cursos de água. Os agrotóxicos, né, e os defensores agrícolas também poluem o solo e poluem a água, tá? A gente tem aí os metais pesados, que são elementos de elevado peso atômico, como chumbo, mercúrio, cobre, tá? E existe um equilíbrio na natureza. Certas atividades humanas, entretanto, utilizam em siderúrgicas, indústrias de papéis, e que acaba aumentando a quantidade desses metais no ambiente. A gente tem o lixo, né, que é consequência também de uma atividade humana, né, que a gente não tem um descarte ideal do lixo. O desmatamento, que é também provocado pelo homem. Quando a gente faz o desmatamento, a gente deixa o solo nu e acontece o processo de erosão. E a gente pode chegar, inclusive, a um processo de desertificação. E com isso vai levar o quê? A extinção de espécies, ok? A gente tem as superpopulações, que acabam com os recursos naturais, que vai gerar a fome e as guerras, ok? E também o chamado efeito bumerangue. O efeito bumerangue é o seguinte: uma lâmina de madeira, né, ao ser lançado, faz um círculo no ar e retorna ao ponto de partida. O ser humano polui, a poluição desequilibra. Como se a vida tentasse eliminar a quem agride, o fato conhecido como bumerangue. Ao agredir o ambiente, a agressão volta-se contra o agressor, ou seja, o meio ambiente tenta se defender. Bom, para finalizar o módulo 2, vamos falar um pouquinho sobre saúde, no capítulo B13, né? Doenças que podem estar atingindo o ser humano. As doenças infecciosas são causadas por organismos vivos e podem ser transmitidas de um indivíduo por outro. São viroses, doenças bacterianas, protooses, micoses e as verminoses. E a gente tem a diferença entre endemia, epidemia e pandemia. Pandemia a gente já sabe o que é, né? É quando uma doença se espalha, né, por todo o mundo num curto espaço de tempo, né, com grande quantidade de casos, até que se estabilize, né? Ou pela imunidade de rebanho, mas aí várias pessoas, né, milhares de pessoas morrem, ou pelo surgimento de uma vacina, que é o ideal. Uma epidemia é quando uma doença infecciosa atinge de repente um grande número de pessoas ao mesmo tempo, mas num local único, não se espalha por todos os cantos do planeta. E a endemia
é quando uma doença é comum de uma região e, de repente, aumenta o número de casos, né? Como a gente tem as endemias de esquistossomose no Nordeste, da malária na Amazônia e da dengue, né, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Nós vamos ter as doenças degenerativas, né, que as pessoas envelhecem mais rápido ou mais devagar, dependendo do meio em que vive e do seu comportamento. E essas doenças são decorrentes do envelhecimento, né? Então, aí vai aparecer mais em um grupo de pessoas do que no outro. Gente, a gente vai ter um quadro dessas doenças degenerativas. Eu não vou ficar lendo o quadro com vocês. Eu quero que vocês deem uma olhadinha no quadro. Qualquer dúvida sobre isso, é só me chamar. Tá? Mas são doenças como a arteriosclerose, hipertensão, AVC, diabetes, câncer, né? Que a gente vê que conforme o corpo vai envelhecendo, essas doenças vão surgindo. As doenças carenciais, que como o próprio nome diz, é uma doença causada por carências, né? Aí a gente vai ter carência de vitamina, desnutrição e anemia. As doenças mentais, que na maioria das vezes não acontece por causas físicas, são resultados de alterações no comportamento da pessoa, então são psicológicas que geram problemas físicos, neuroses, psicoses e estresses. Nós vamos ter os vícios, né, que aí são os usos de drogas, e a gente vai ter aí a relação das várias drogas, né, pelo menos das mais usadas. Nós vamos ter doenças novas e antigas, né? O que é isso? São doenças que surgiram e doenças que podem estar ressurgindo. A gente tem a AIDS, que foi descoberta em 93, a vaca louca, que foi em 86, a hepatite C, que foi em 89, o hantavírus, que foi em 93, né? O ebola, que foi em 95, e agora é que a gente conseguiu uma vacina. E doenças que ressurgem, né? A malária, que ressurgiu em 91, a dengue, que teve início na década de 90 aqui no Brasil, enfim. Por que essas doenças podem estar ressurgindo? Principalmente por ação do homem que para de se vacinar ou um ambiente que se degrada. E doenças que foram piorando, justamente por falta de cuidados, como a malária, né? Que está se tornando cada vez mais resistente ao tratamento convencional. Ou seja, a tão falada cloroquina está perdendo o efeito no tratamento da malária. A tuberculose, que também está se tornando resistente ao tratamento. A diarreia, a pneumonia e a infecção hospitalar, que cada vez surge diferente, né? Aqui tem uma parte falando somente de HIV, né? Mas a gente já sabe que ele só pode ser transmitido por relações sexuais, transfusão de sangue, seringas e agulha e de mãe para filho. Não passa pela saliva. Isso não existe. E nem pela picada de mosquito. Ok? Então aqui a gente tem doenças que ressurgiram, como o cólera, a dengue, a difteria e a meningite. Né? A gente já falou sobre elas, aqui só está dando uma explicação um pouquinho maior. Eu vou destacar, gente, a febre tifoide, que é uma das menos conhecidas, tá? Em alguns casos, a diarreia pode ser mortal, tá? A salmonela, ela é causadora da febre tifoide, que o uso incorreto de antibióticos favoreceu o surgimento dessa doença por conta dessa bactéria, ok? Então, ela tem que ter muito cuidado com a salmonela. E quais são as regras para evitar muitas dessas doenças? Higiene pessoal, né? Água e sabão, lavar as mãos, não deixar as unhas sempre limpas, né? Deixar os sapatos em lugares arejados. E, obviamente, o saneamento básico. O saneamento básico, ele é fundamental para evitar boa parte das doenças que acometem os países subdesenvolvidos. Bom, gente, nós vamos encerrar por aqui, né? Esse vídeo ficou um pouquinho grande, mas a gente finaliza, assim, o módulo 2. E na próxima semana vamos iniciar o livro de revisão. Bom, façam os exercícios da página
46, 47, 52, 53, menos atividade complementar, não precisa fazer, 58, 59, 62 e 63. Bom final de semana para vocês e até semana que vem.